Boa tarde, príncipes e princesas, sejam bem-vindos ao meu canal. Se és novo por aqui, não te esqueças de deixar like neste vídeo, ativar as notificações e subscrever o canal para não perderes mais nada do meu canal. Bem, eu agora decidi trazer um conteúdo um bocadinho diferente. No fundo, eu já fiz já fiz um vídeo parecido com com perguntas do meu namorado, mas agora decidi perguntar a algumas amigas, ainda não estão aqui todas, mas estão aqui as que me conseguiram responder até à data deste vídeo. Basicamente, elas podiam fazer perguntas sobre tudo o que elas quisessem e eu tinha de responder. São algumas perguntas, por isso eu não sei se vou conseguir responder em tudo neste vídeo, mas caso não consiga, haverá uma segunda parte, por isso não se preocupem. E sem mais demoras, vamos passar ao vídeo. Convém dizer que eu, por uma questão de, não sei, assim, não querer criar confusões nem nada, eu não vou dizer quem é que fez as perguntas, mas as pessoas sabem, porque a maioria enviou-me tudo pelo WhatsApp, portanto, é isso. Primeira pergunta: quem teve maior influência na tua vida? Assim, eu acho que todas as pessoas que estão comigo e gostam de mim me deixaram um bocadinho delas. Mas se eu tivesse de escolher só uma pessoa, como eu acho que foi isso que ela quis perguntar, eu escolhi a minha irmã, sem dúvida. Segunda pergunta: do que tens mais medo? Assim, se for aqueles medos banais, é tipo cobras, tipo o resto dos répteis, também não sou muito fã. Mas se for assim coisas um bocado mais à séria, por exemplo, alguém que eu gosto, tipo, ficar mesmo mal e não poder fazer nada, ou acabar mesmo por perder alguém que eu gosto, acho que são assim os meus principais medos. Terceira pergunta: se pudesses viajar no tempo, gostarias de visitar o passado ou ir para o futuro? Assim, eu este tipo de perguntas digo sempre que passado não ia, porque quem vive passado é museu pá, e acho que se já perdemos tanto tempo com ele, acho que não vale a pena perdermos mais. O futuro, eu acho que é sempre aquela incerteza e acho que quando tiver de chegar, vai chegar. Por isso eu prefiro sempre estar no presente. Quarta pergunta: o que mais gostas de comer? É assim, isto, o leque é muito variado, mas gosto de comer pizza, chocolate, esparguete à bolonhesa, frango, batatas fritas, assim, aquelas coisas que fazem mal, mas que sabem super bem, estão a ver? É isso. Quinta pergunta: qual foi a coisa mais estúpida que já fizeste? Eu nunca sabia que ia responder a isto, porque também depende muito do conceito que cada um tem de estúpido, mas eu acho que sem dúvida foi ter confiado em pessoas que não mereciam. Eu ter tipo, dado tudo de mim e depois ver que a pessoa tipo nem estava aí para mim, nem queria saber. E eu tipo ali ainda a insistir, insistir, insistir para ficar bem com a pessoa e a pessoa simplesmente ignorar. Sexta pergunta: quando estás a ter um dia mau, o que te faz feliz? Olha, primeiro música, porque não vivo mesmo sem música, esteja feliz, esteja triste, não vivo mesmo sem música. E normalmente quando estou assim triste, a minha playlist também acompanha o meu estado de espírito, por isso também vou mesmo para as músicas mais melancólicas. Depois, hum, confesso que também deixo tudo na escrita. A escrita para mim é o refúgio. Mesmo quando eu às vezes não ponho nada na minha página, nem que seja só para mim eu vou escrever, nem que seja no telemóvel, num caderno que eu tenha aqui, eu vou tipo escrever. E depois, assim, o mais raramente, porque lá está, quem me conhece sabe que eu não sou muito desabafar, mas de vez em quando falar assim com uma outra pessoa também me ajuda. Sétima pergunta: se a tua casa estivesse a pegar fogo e só pudesses salvar uma coisa, o que seria? Olha, no meu caso, tipo, eu que estou mesmo a falar de coisa e não de pessoa. No meu caso seria mesmo um meu caderno tipo de escrita. Oitava pergunta: se pudesses escolher um momento da tua vida para reviver, qual seria? Ai, isto é muito difícil, se só pudesse escolher um. Não sei, talvez ter começado a namorar com ele. Nona pergunta: o que mais te incomoda em determinadas pessoas? Bem, olha, eu podia dizer aqui imensas características que me enervam mesmo nas pessoas, mas olha, é a falsidade, fazerem-se de vítimas, terem de criticar alguém, tipo, sem conhecerem, tá a ver, só para ficarem melhores ou sentirem-se superiores. Acho que são mesmo assim aquelas coisas que me irritam mesmo profundamente em alguém. Faltas de respeito também é uma coisa que eu sinceramente detesto. Décima pergunta: qual foi o acontecimento da tua vida que mais te marcou? Assim, pela positiva, também já tive vários, né? Mas para não estar a dizer o mesmo de há bocado, acho que vou dizer tipo o ter começado, ter decidido mesmo por minha livre vontade de fazer voluntariado. Acho que foi mesmo assim uma experiência única e que se eu pudesse eu voltava mesmo a repetir. Pelo lado negativo, foi uma coisa que se passou aqui há alguns tempos. Que nunca me tinha mesmo acontecido, eu não sabia mesmo como é que eu havia de reagir.
mas com a ajuda das pessoas certas e também com a minha força de vontade eu consegui ultrapassar. Há coisas que ficam, mas a maior parte foi, é o que interessa. Agora, outra amiga minha fez-me esta pergunta: por que decidiste criar o canal? Bem, esta pergunta está respondida, se não me engano, no primeiro vídeo que eu gravei aqui para o canal, mas para quem não me segue ainda desde aí eu vou voltar a dizer. Houve alguns motivos. Primeiro porque eu sempre gostei do YouTube e já tinha tipo um canal na altura, só que eram um tipos de vídeos diferentes. Em vez de ser como eu estou a fazer agora, de estar a olhar aqui para uma câmera, estão a ver? Eram vídeos que eu fazia, por exemplo, no Movie Maker, com temas mesmo que se tinham passado comigo, ou casos que eu conhecia, e era mesmo tipo à base de um fundo e texto. Punha algumas imagens, mas tipo, eu nunca aparecia. Até que dá um tempo para cá eu comecei a ver tipo youtubers, não é? E houve alguns que ficaram mesmo no meu top list. Como é, por exemplo, o caso Inês Ribeiro, a Bárbara Corby, a Angie Costa, o Paulo Souza, entre outros. Sendo a minha preferida a Inês Ribeiro. Então eu pensei, por que não? Obviamente que os meus vídeos não têm a qualidade deles, porque eles têm outro tipo de materiais que eu ainda não consegui adquirir, mas essencialmente foram esses os motivos que me levaram a criar o canal. Agora, outra pergunta, e esta aqui foi de um anónimo do Ask, portanto eu não sei quem foi. Perguntaram-me qual era o meu sabor de gelado favorito, e é morango. 13ª pergunta, o que mais gostaste até hoje? Começou agora outra amiga minha a perguntar. É assim, já gostei de muita coisa, mas o que eu mais gostei até hoje... gostei de várias coisas, mas a primeira que me veio assim à cabeça foi quando eu estava no voluntariado. E havia lá uma criança que não estava a conseguir fazer uma coisa. Estava a dizer que não estava a conseguir fazer uma coisa na ginástica. E ela, tipo, eu vi que ela estava a começar a ficar um bocadinho estressada, então fui lá ter com ela e perguntei, então, o que é que se está a passar? E ela estava-me a dizer que não estava a conseguir fazer aquilo. Eu fui lá para o lado dela, tentei lá ficar, fazer um bocadinho, pronto, o exercício e não sei o quê. E ela, tipo, foi tentando várias vezes e lá ao final lá conseguiu. E eu disse, vês, afinal tu consegues. E ela, tipo, ficou logo toda contente. No dia a seguir, mas eu pensava que ela não tinha, tipo, notado nada daquilo. Para ela, tipo, pronto, tinha conseguido, mas não ia passar dali. No dia a seguir, a mãe dela vem ter comigo e vem-me agradecer. E eu nisso não estava a perceber o que é que estava a passar. Tipo, agradecer o quê? Eu não tinha, tipo, feito nada. Depois ela que me teve a explicar que a filha tinha dito em casa que não estava a conseguir e que fui eu que fui lá ajudá-la. E então a mãe dela foi lá agradecer-me. Então acho que é uma coisa que eu gostei mesmo muito. A 14ª pergunta. O que te levou a criar este canal no YouTube? Foi a amiga que me fez, mas eu já dei a resposta neste vídeo. 15ª pergunta. Quem ou qual achas ser a maior influência sobre o tipo de pessoa que és? Quem, eu já disse, é a minha irmã. E qual, eu acho que é mesmo através das atitudes que ela tem, porque nós somos muito parecidas mesmo em termos de pensamentos, por isso eu acho que sim. 16ª pergunta. O que achas que falta na tua vida neste momento? Olha, para já ter a certeza que se vou ou não entrar no mestrado, porque é sempre aquela incógnita, né? É muita gente a concorrer. Depois talvez conseguir aproximar-me outra vez de algumas pessoas e acho que basicamente é isso. 17ª pergunta. Fala um pouco sobre as tuas amizades feitas nas redes sociais. É assim, infelizmente já foram muito mais do que são agora, mas as que eu tenho sei que são mesmo para a vida e vou falar assim muito resumidamente. Minha melhor amiga foi sem dúvida das melhores pessoas que eu conheci. Tipo, se eu já a admirava, tipo, quando ainda não falava muito com ela, passei a admirar mais quando comecei a falar assim mais regularmente e passei a admirar ainda mais assim que soube da história de vida dela. Por isso, tenho uma certeza que vai ser uma amizade para a vida. Depois, a 2. É uma miúda super querida, tipo, também identifico-me com ela na forma de pensar e de estar. E eu já seguia também o Ask dela há algum tempo, mas nunca tinha tido aquela coragem de pôr conversa, então quando eu pus e as conversas passaram mesmo do Ask para o WhatsApp, é mesmo uma miúda incrível que eu espero mesmo guardar para sempre. 14. É uma miúda super guerreira, tipo, está sempre lá para mim, mesmo quando ela está mal, ela tipo não quer descarregar, quer sempre que eu também esteja em cima, mesmo, tipo, se as duas estivermos mal, ela prefere sempre tentar pôr-me em cima a mim e, tipo, e esquecer-se um bocado dela, por isso é mesmo uma miúda que eu gosto mesmo, admiro imenso a história de vida dela e é sem dúvida as minhas melhores amizades. E basicamente eu acho que agora só estou mesmo a falar assim com estas pessoas, assim, em termos de amizades virtuais,
Posso estar a falar com uma outra pessoa, mas como ainda não os conheço bem, ainda não considero assim propriamente amizades, embora haja mais pessoas no Ask que eu gosto de falar. 18ª pergunta. Em que lugar sentes que és realmente tu mesma? Sinceramente, quando estou no meu quarto a escrever. 19ª pergunta. Sobre a tua paixão, a escrita, como é que descobriste que realmente gostavas de escrever? Gostavas de fazer disso mais do que um hobby? Então, como é que eu descobri? Eu descobri em 2012, quando eu estava de férias, e isto tudo começou porque eu não gostava muito dos poemas que eu dava nas aulas de português. Havia um ou outro, pronto, que até podia ser melhor, mas regra geral eu nunca gostava. Então eu decidi, não, quero mesmo começar a fazer os meus próprios poemas. Inicialmente começou tudo assim, às 2 da manhã, foi tipo uma aventura total. Depois comecei a perceber que passado, ia passando um dia, outro, e não conseguia mesmo parar de escrever. Eu pensei, não, se calhar está aqui mesmo alguma coisa que vale a pena. E até hoje, já passaram 6 anos, já tenho a minha página criada e não me vejo mesmo sem isso. Se eu gostava que isto passasse de um hobby, sim, e eu tenho o sonho de escrever um livro e acho que em breve estou mesmo a começar a pensar em começar a escrevê-lo, pelo menos nem que seja num Word, porque se calhar online ainda não, mas se calhar num Word e talvez seja para breve. 20ª pergunta. Aceitas facilmente elogios? Qual é o que recebes com mais frequência? Eu aceito facilmente. Se calhar não reajo, não sei como reagir, mas sim, aceito na boa. Qual é o que eu recebo com mais frequência? É o que eu tenho recebido com mais frequência é pessoas dizer que têm orgulho em mim. 21ª. Se só pudesses visitar um lugar no mundo, onde ias e quem levavas? E a Nova Iorque com o meu namorado. A 22ª pergunta. Qual consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito? A melhor qualidade, frontalidade, pior defeito, apegar-me a quem não devia. 23ª. Se tivesse de ter outro nome, qual escolhias? Neste momento, acho que escolhi a Beatriz. 24ª pergunta. Qual consideras ser a maior diferença entre ti e a tua irmã? Esta é difícil, não sei. Talvez a forma de pensar em algumas coisas. 25ª pergunta. Naqueles dias em que te sentes mesmo em baixo, o que ou quem consegue mudar isso? O que eu já disse é a música e a escrita. Quem? Quem é um bocado difícil, porque lá está, eu não costumo desabafar, mas quando desabafo só pode ser uma destas pessoas. Ou a minha irmã, ou o meu namorado, ou essencialmente a melhor amiga. Eu sei que falo também com outras pessoas, mas como são elas que normalmente vêm perguntar mais, então são elas. 26ª pergunta. Qual é a mania mais estranha que tens? Por acaso não sei. Eu não acho que tenha assim tantas manias estranhas. Não sei porque as manias que eu tenho é tipo estar sempre assim, a mexer no cabelo ou a morder no lábio, mas eu não considero isso uma mania estranha porque eu acho que mais pessoas fazem isso. Esta por acaso não sei. 27ª e última. Quando conheces alguém, qual o pormenor em que te fixas? Sinceramente, nas atitudes que tenho comigo e comparas um bocado com os outros, porque eu acho que às vezes há pessoas que são muito boas com, depois com outros, mudam radicalmente e eu não gosto de pessoas assim, portanto é uma coisa que eu tento mesmo estar atenta. Bem, este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem mais perguntas ou curiosidades, deixem aqui na caixa dos comentários. E é isso, espero que tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo.